A paz do Senhor Jesus Cristo seja com você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal TV Meja. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreva e toque no sininho para que você seja avisado todas as vezes que publicarmos novos vídeos. Vamos agora para o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá? A nossa lição é a 7. Tema: o ministério de Eliseu. Estudaremos os seguintes pontos. 1. Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. 2. Eliseu aumenta o azeite da viúva. 3. A morte que havia na panela. Texto áureo. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele. Então, respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo 11. Verdade prática. Deus usou, e ainda usa, seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Leitura bíblica em classe. Iremos ler o segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo 5, e do versículo 9 ao 11, depois do versículo 14 ao 18. Em seguida o capítulo 4, do versículo 1 ao 7, e do 38 ao 41. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel, e partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que o seguia não tinham água. Então, disse o rei de Israel, que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então, respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva, todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me, os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então, não havia mal nenhum na panela. Introdução.
O ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nesta lição estudaremos sobre 3 deles: o milagre das águas que alagaram um vale, sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva, e a aniquilação da morte presente na panela de ensopado servido por um dos servos do profeta. Nos 3 eventos estão evidentes a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. Tópico 1. Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. 1. Reis bons e maus. No período do reino dividido houve alternância de reis bons e maus. Esta distinção entre bons e maus não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Portanto, ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro de Reis está dizendo que esse monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus em seu culto, promovia a adoração de ídolos. 2. 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Jorão, rei de Israel, que como seu pai Acabe, fora reprovado pelo Senhor. Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca, em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus, e o rei de Edom, que era vassalo de Judá. O que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas que, à época, pagavam pesados impostos ao rei de Israel. 3. A predição de Eliseu se cumpriu. Em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que águas em abundância alagariam, milagrosamente, toda aquela região, sem a ação dos ventos e sem chuva. O Senhor não apenas realizaria este milagre, mas também lhes entregaria a vitória sobre os moabitas. Tópico 2. Eliseu aumenta o azeite da viúva. 1. A situação das viúvas em Israel. A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos, para prover-lhes o sustento. É o caso da viúva de um dos discípulos dos profetas de Israel. Após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada, falta de suprimentos, dívidas e a ameaça de seus filhos serem vendidos como escravos. Deus ouviu o clamor daquela viúva, e supriu suas necessidades. 2. Uma única botija de azeite foi suficiente, para Deus operar um milagre. Após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos, e que ao entrar em casa com os filhos, fechasse a porta. A ordem era derramar, em cada vasilha disponível, o pouco de azeite que possuía, e pô-las à parte à medida que ficassem cheias. E foi justamente o que ela fez. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da família com o que sobrou. 3. Fé, obediência e família unida. Neste episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são os ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de quem crê. Às vezes, o milagre que buscamos não acontece a partir de coisas extraordinárias. Basta trabalharmos com o que Deus já nos deu e exercer a fé em Sua palavra. Ao pedir à mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família. Isso significa que Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado. Tópico 3. A morte que havia na panela. 1. A escola de profetas. Os filhos, ou discípulos, dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus, desenvolviam um relacionamento com o Senhor, e contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperavam em Israel. Por isso eles eram perseguidos por alguns reis. 2. A morte na panela. Foi na escola de profetas de Gilgal que Eliseu ordenou ao seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos. Provavelmente pela falta de conhecimento sobre plantas, e diante da escassez de alimentos, o rapaz pegou junto com os legumes uma espécie de pepinos silvestres que continham veneno. A comida foi servida aos homens, mas logo que a provaram, gritaram, "A morte na panela!" Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão, e declarou que não havia mais perigo algum.
Deus havia realizado o milagre. Conclusão. Nos 3 milagres apresentados na lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isto significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes.